Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E o programa de hoje, sendo gravado no dia 14 de junho de 2020, já chegamos no meio do mês de junho, como o tempo passa rápido. Pessoal, muito obrigado pela audiência no último Tributologia, foi sensacional. A gente está batendo aí os picos de audiência muito legais. E eu queria pedir para você que está me assistindo agora pelo YouTube também, além do Spotify, que você, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative aí as notificações para que sempre que uma novidade seja publicada, você receba imediatamente. Se você ainda não me segue também, me siga lá nas redes sociais, me siga lá no Instagram, @GabiQuintanilha, tem sempre uma notícia de direito tributário, muitas novidades para vocês. E também a grande novidade é o Telegram, é o Tributologia no Telegram. No Telegram vocês vão receber atualidades de direito tributário, questões de concurso, questões de ordem prática e muita coisa nova de direito tributário. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Pessoal que está ouvindo o podcast, mesma coisa, não se esqueça de se inscrever no Spotify. Bom, o tema de hoje do Tributologia é um tema muitíssimo interessante. É mais uma mudança de jurisprudência do STJ que também tem uma implicação econômica relevante. Foi publicado no dia 5 de junho de 2020 o informativo 671 do STJ. E no informativo 671 do STJ foi publicada a decisão no RESP 1.799.306 do Rio Grande do Sul. RESP 1799306 do Rio Grande do Sul. Essa foi uma decisão super relevante. Foi o tema número 1014 dos recursos repetitivos, em que o STJ passou a entender que a base de cálculo do imposto de importação deve considerar o serviço de capatazia. Ou seja, o STJ entendeu pela inclusão do serviço de capatazia na base de cálculo do imposto de importação, portanto, compondo o valor aduaneiro. Esse é um assunto absolutamente importante, absolutamente relevante, porque é um assunto que tem histórico. Veja, o próprio STJ, que a decisão foi publicada agora, mas essa decisão foi tomada lá no mês de março ainda, e ela foi incluída agora no informativo de junho, né? Essa decisão ela é contrária ao posicionamento que havia sido pacificado no próprio STJ. Veja, a primeira sessão, que é composta pela primeira e segunda turmas, já haviam pacificado o entendimento de que a despesa com capatazia não poderia ser incluída na base de cálculo do imposto de importação, pois não compunha o conceito de valor aduaneiro. Na verdade, essa mudança de posicionamento, ela efetivamente segue o voto de divergência que foi apresentado à época pelo ministro Francisco Falcão. Na verdade, a interpretação dada pelo STJ considera a análise dos artigos 77 e 79 do Regulamento Aduaneiro, que é o Decreto 6759 de 2009. Antes de falar do problema econômico que envolve isso daqui, eu particularmente vejo com muita clareza que essa decisão ela precisa ser revista pelo STF. Porque efetivamente essa decisão ela é contrária ao ordenamento jurídico pátrio. A decisão anterior estava correta e eu vou te dizer quais são os argumentos para minha discordância da posição do STJ. Quem acompanha sabe que eu não tenho um posicionamento pró-contribuinte, meu posicionamento é pró-direito, eu tento sempre ser o máximo
possível isento de opiniões, buscando somente a análise do direito, né? Bom, veja bem, qual é a discussão aqui, gente? Se a gente pegar lá atrás o Decreto-Lei 37 de 66, que é a base do regulamento aduaneiro, no artigo 2º, fica claro que o valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, claro, ele tem que ser apurado de acordo com as normas do artigo 7º do GATT. GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio Internacional. Esse acordo de valoração aduaneira, ele tem uma siglazinha que é o AVA, né? Acordo de Valoração Aduaneira, muito simples. Esse acordo de valoração aduaneira, ele é obrigatório para todos os países membros da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e o Brasil faz parte desse acordo. Esse acordo foi internalizado no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 1355 de 94. 1355 de 94. E aí tem um conceito que eu particularmente acho muito importante lembrar, que em matéria tributária, os tratados são fontes relevantes do direito tributário. Isso está previsto no artigo 96 do Código Tributário Nacional, artigo 96 do CTN, que foi endossado pelo artigo 98, que diz, inclusive, que o tratado ele altera o ordenamento jurídico interno, né? É claro, lei posterior revoga a lei anterior, é uma norma clara da lei de introdução ao direito brasileiro. Agora, gente, o acordo de valoração aduaneira, ele então deve ser aplicado para fins de encontrar a base de cálculo do imposto de importação, ou seja, o conceito de valor aduaneiro. E o próprio regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759, diz isso no artigo 76. Ele diz isso no artigo 76. E esse posicionamento, inclusive, já foi objeto de análise pelo próprio STF. O STF já entendeu, pela aplicação do acordo de valoração aduaneira no ordenamento jurídico brasileiro, no julgamento do recurso extraordinário 559-937 do Rio Grande do Sul. Lá o STF entendeu que efetivamente o valor aduaneiro deve seguir o tratado internacional, ou seja, o acordo de valoração aduaneira. Portanto, eu vejo com clareza que isso vai ter que voltar ao STF. Por quê? Porque o acordo de valoração aduaneira, ele vai prever que há algumas despesas que vão ser consideradas sim no valor aduaneiro. Algumas despesas serão sim consideradas no valor aduaneiro. Deixa eu molhar o bico aqui, peraí. E essas despesas que devem ser consideradas são os custos do transporte de mercadorias até o porto em que haverá a exportação, né? Os gastos relativos ao carregamento, descarregamento, manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto. Ou seja, essas despesas, quando essa mercadoria vem para o Brasil, essas despesas vão integrar o conceito de valor aduaneiro lá fora, né? Agora, a capatazia que tem a ver com descarregamento e manuseio da mercadoria no porto de destino, isso não pode ser incluído no valor aduaneiro. Capatazia é o manuseio da carga no porto de destino. Quando a carga chega do exterior no Brasil, existe um valor, que é o valor da capatazia, que é pago para o manuseio da carga no porto. O acordo de valoração aduaneira não permite que esse valor seja incluído na base de cálculo do imposto de importação, porque não pode fazer parte do conceito de valor aduaneiro. Aí que está o ponto principal. O posicionamento consolidado pelo STF foi exatamente esse. Entendendo que o acordo de valoração aduaneira foi internalizado e ele deve ser aplicado. A Receita Federal, contrariamente ao acordo de valoração aduaneira, ao decreto de internalização, editou a Instrução Normativa 327. Essa instrução normativa que é a base da discussão, né? Que ela estabeleceu normas e procedimentos para o controle aduaneiro, para o cálculo do controle aduaneiro. E aí, no valor aduaneiro, deveria ser incluída a despesa com carga, descarga e manuseio, ou seja, a capatazia.
O problema, então, é que essa instrução normativa 327 de 2003, ela viola os termos do acordo de valoração aduaneira. Ela viola os termos do acordo de valoração aduaneira. A questão é, o que se sobrepõe é a instrução normativa ou é esse decreto que internalizou o tratado internacional? Eu, particularmente, não vejo como a instrução normativa se sobrepor, principalmente porque isso representa uma majoração de tributo. E não é a alíquota que está sendo alterada, perceba, é a base de cálculo. E no caso do imposto de importação, a alteração da base de cálculo precisa de lei. A alteração da base de cálculo precisa de lei. Há, na minha opinião, além da violação ao acordo de valoração aduaneira, há também uma violação ao princípio da legalidade. Por quê? Porque eu estou alterando uma base de cálculo, contrariamente àquilo que já foi internalizado por decreto em razão de um tratado celebrado pelo Brasil. Eu, particularmente, vejo com clareza a violação à legalidade, vejo com clareza a violação ao acordo de valoração aduaneira, vejo uma instrução normativa extrapolando a sua atribuição dentro do nosso ordenamento jurídico pátrio. E aí, a gente tem um outro problema que surge aqui. Por quê? Porque as decisões do STJ, como eu disse lá no início do nosso papo, elas eram todas favoráveis. A primeira sessão, ela era 100% favorável à exclusão da capatazia da base de cálculo. 100% favorável à exclusão da capatazia da base de cálculo do valor do imposto de importação, ou seja, do conceito de valor aduaneiro. E agora, quem ingressou com a ação que não transitou em julgado vai perder. Chuva de sucumbência que o judiciário não vai ter pena de verificar que foi uma alteração jurisprudencial e poderia efetivamente gerar talvez ali um reequilíbrio da sucumbência nesse caso. Ah, Gabriel, mas o CPC não prevê. Eu sei que o Código de Processo Civil não prevê esse tipo de situação, mas seria no mínimo o mais relevante a ser feito para que fosse gerada algum tipo de razoabilidade. E aí eu vou além. Olha a competitividade aqui. Olha a competitividade que está sendo gerada nessa situação. Sabe por quê? Porque eu mesmo tenho clientes em que a gente ingressou com a ação, que transitou em julgado e o meu cliente tem o direito de importar sem a inclusão da capatazia no valor aduaneiro na base de cálculo do imposto de importação. É por óbvio que esse meu cliente, por exemplo, ele vai ter um preço melhor que os importadores que são seus concorrentes e não fizeram a ação judicial. Perceba, o direito tributário virou um instrumento de competitividade, de concorrência. A empresa que não está atenta às decisões judiciais, a empresa que não está atenta às mudanças jurisprudenciais, a empresa que não age com rapidez para obter o provimento jurisdicional favorável, ela vai perder mercado. Portanto, hoje, mais do que nunca, a economia é influenciada diretamente pelo direito tributário. Quando, na verdade, o que isso vai ferir é a segurança jurídica. Pois, se a empresa, se o contribuinte não buscar o seu direito em juízo, ele fatalmente perderá em competitividade. Ele fatalmente perderá mercado. Portanto, veja, o contencioso tributário hoje virou um instrumento de planejamento tributário, virou um instrumento de competitividade, virou um instrumento de ganho de mercado. Não há como deixar de lado esse tipo de atitude. No caso da valoração aduaneira, acho que o STF vai se manifestar. O assunto é de cunho constitucional. A violação à legalidade é de cunho constitucional. Há necessidade de uma manifestação do STF sobre esse assunto. E espero que o STF efetivamente aplique o acordo de valoração aduaneira, aplique o princípio da legalidade. Porque o STF é o guardião da Constituição. E a segurança jurídica também é um princípio constitucional junto com a neutralidade. As decisões judiciais têm que ser neutras, não podem influenciar o mercado como está acontecendo hoje. Na semana passada eu falei sobre isso com relação ao IPI. E hoje nós temos uma nova mudança de jurisprudência, da mesma forma que nós tivemos com relação ao IPI. Isso gera prejuízos para a economia. O investidor estrangeiro ele olha para o Brasil pensando, o que eu vou fazer nesse país?
se nem as decisões judiciais têm coerência. Gente, muito obrigado pela audiência nesse Tributologia. Foi um prazer enorme estar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque tem muita novidade, muita coisa legal para vocês. Um beijo enorme, muito obrigado pelo carinho e semana que vem tem mais Tributologia. Até lá, galera, um beijo!